Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Os de perto, os de longe, tudo bem por aqui, tudo bem por aí? Curitiba 23 graus, ensolarado, 23 graus, Bitcoin batendo 44.400, coisa boa para quem tem Bitcoin tá subindo e é isso aí pessoal. Na verdade, tô comemorando Bitcoin porque eu perdi esses dias uma graninha ali, eu saquei em Bitcoin e aí quando fui vender o Bitcoin despencou para 22 mil, hoje já tá 44, você vê como é que são as coisas? A vida é cíclica, né? Sempre lembre que a vida é uma roda gigante, o dia que você está lá em cima, se prepare para só desce para baixo, e o dia que você estiver lá embaixo, fique bem tranquilo, fique calmo, que só tem um destino, é para cima. Então, Breno, César, Jaque, a minha mãe, a Ellie, toda a comunidade internacional das galáxias estão aqui, meu irmão Vili presente com a gente. E eu quero começar rapidinho, dando para vocês uma palavrinha de Mateus 13, versículo 10 e 11. Mateus 13, 10 e 11. A Bíblia diz o seguinte: então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe és dado. Pô, será que Jesus aqui ele estava realmente sendo um cara assim? Pô, Jesus, você faz acepção de pessoas. Pô, Jesus, você fica selecionando essa galera. Jesus ele colocou aqui claramente uma barreira. Ele falou: não, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ou seja, no reino de Deus existem pessoas que deveriam entender outras coisas e existem pessoas que não vão entender, e tá tudo bem com isso. E aí a pergunta é: mas Cal, qual que é o sentido disso? O sentido é muito simples. Por que Jesus falava em parábola? Vamos começar por essa reflexão aqui. Qual que é o sentido de parábola? Você acha que Jesus ele não tinha um monte de história, testemunho? Aliás, às vezes a gente cai nesse problema. A gente como pastor, a gente acaba ficando falando sempre de história dos outros. Não, porque o fulano, um dia eu vi uma mulher, porque um dia eu vi um cara, porque tem gente que sempre fala pra mim, tem gente que sempre não sei o quê. E na verdade a nossa vida termina sendo mais sobre a história dos outros do que a história de nós mesmos. Se existe uma das crises que eu tenho com alguns amigos no ministério, é que o evangelho deles é sempre terceirizado na história dos outros. Não, porque Spurgeon falou, porque o George Miller falou, porque John Stott falou, porque o fulano fez, porque o Bill Johnson faz, porque Tá, mas e você faz o que mesmo? Então a gente devia contar um pouco mais do que a gente realmente já aplicou, já aprendeu, já viveu, o demônio que a gente já expulsou, a cura que a gente já fez, do que ficar sempre citando os outros como se fosse assim, tipo, cara, um evangelho baseado na história dos outros. Mas Jesus ele chega e ele inventa histórias. Jesus ele cria fábulas, ele cria todo um cenário, e aí ele conta, e ele prega, e ele ensina baseado nisso. E a pergunta é: mas por que Jesus... Eu sempre me intrigava, eu falava, cara, são mais de 30 parábolas. Eu perguntava, mas por que Jesus sempre inventava uma história? Não era possível que ele não tinha história. E eu cheguei numa resposta para isso. Eu entendi que Jesus ele vivia no tempo da lei. O tempo da lei era um outro modelo mental. O tempo da lei era outros valores, eram outros, como é que posso dizer? Outras leis que regiam, que antes da cruz eram outras leis que regiam a nossa fé. Aí Jesus ele morre na cruz, Jesus ressuscita, ele é assunto aos céus, derrama do Espírito sobre toda a carne, e aí em Atos começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Atos, o Novo Testamento não começa em Mateus. Ah, mas na minha Bíblia começa em Mateus. Na verdade, em todas as Bíblias começa em Mateus, mas na prática, na teoria começa em Mateus, mas na prática o Novo Testamento se cumpre, começa a ser revelado em Atos. Por quê? Porque antes disso Jesus não havia morrido, antes disso não havia sido derramado o Espírito sobre toda a carne. Então esse é um dos cuidados que a gente precisa tomar. A gente baseia muito a nossa fé depois da cruz em leis e parâmetros
que eram, na verdade, de antes da cruz. Antes da cruz funcionava assim, mas depois da cruz muita coisa não funciona mais assim. E por isso Jesus ele criava histórias, ou seja, ele trazia histórias, contextos de depois da cruz, para justificar antes da cruz como haveria de ser, como deveria ser o protótipo. Era a matriz. Jesus, cada parábola é uma matriz. E eu sou fascinado hoje em parábolas, porque dentro das parábolas estão contidas todas as mentalidades de uma nova aliança, todo o mindset da graça, tudo como nós deveríamos pensar como homem redimido está dentro de uma parábola. Você nunca vai encontrar religião em uma parábola. Olha que legal, Jesus ele trazia parábolas para ele conseguir contextualizar um mindset desprovido de religião. Então, quanto mais eu me esvazio de religião, mais eu vou entender uma parábola. A questão é que a religião usa da parábola, inclusive para a gente manipular as pessoas. Mas o contrário é verdadeiro. Você não encontra legalismo, religião, domínio dentro de uma parábola. Então Jesus ele falou: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E aqui eu quero chegar no auge dessa palavra dessa manhã. Existem frases, existem histórias que estão contidos pensamentos divinos que eu e você nós enxergamos e outras pessoas não enxergam. Existem frases que Deus ele usa, que nós, como homens cheios do Espírito, aqueles que são conduzidos pelo Espírito, que nós conseguimos enxergar escondido atrás de frases, atrás de um insight, existe um pensamento que eu e você nós conseguimos revelar. Por quê? Pelo Espírito que é em nós. É um espírito de revelação, é um espírito de sabedoria, e eu quero hoje te desafiar a você abrir os olhos do teu entendimento, mesmo que talvez em algumas circunstâncias você precisa fechar o olho. Quando você quiser literalmente ver algo que os teus olhos ainda não enxergam, veja de olho fechado, feche os teus olhos. Esse é o poder da mente que nós temos. O pai da filosofia moderna americana não era um psicólogo, era um médico. E esse médico, William James, ele fala o seguinte: a maior descoberta que nós encontramos, que eu encontrei na minha geração, foi entender que o homem ele pode mudar todo o seu futuro a partir de uma mudança de atitude mental. Um homem pode mudar a si mesmo absolutamente tudo a partir de uma mudança mental. Quando você muda um pensamento, você muda um destino. E ele escreveu isso em 1980. Então, não, desculpa, 1880. Então, na década de 1800, ele já entendeu isso, esse valor tão profundo. E eu quero, na verdade, te encorajar a você estudar mais parábolas. Pega uma parábola. Porque olha que interessante. Jesus ele pregou o reino de Deus e ele não pregou apelo evangelístico, ele não pregou a cruz, ele não ficou falando que ele ia morrer pelos nossos pecados. Aliás, você nunca vai encontrar Jesus em um culto público falando sobre crucificação, arrependimento e salvação. É o contrário. Naquilo que Jesus pregava, ele sempre falava: o reino de Deus é semelhante a uma semente, semelhante a uma dracma, semelhante a uma moeda, semelhante a um homem que saiu andando por um campo e tropeçou num tesouro. O reino de Deus. Existe um reino que está escondido, que só aqueles que conseguem nascer de novo vão entender e enxergar esse reino. Esse reino está fora do nosso mundo físico. Então, fica aqui uma palavrinha para você e seja um hunter. Procure atrás de uma frase, um pensamento de Deus. Procure atrás de uma frase, um pensamento de Deus para você, tá bom? Então deixa eu chamar aqui o meu convidado de hoje. Eu vou desativar os comentários aqui, como eu sempre faço. E aqui a gente já começa falando com o Dick Friesen. Dick Friesen, o alemãozinho mais fofo de São Paulo. Cadê o meu brother? Olha. E aí, bom dia.
Coisa linda. Olha só que legal, meu. Que prazer estar aqui contigo online. Nem me fale. Por isso que eu gosto de você, legal. velho. Você, cada dia que eu encontro, você tá com um visual, um look diferente. Você é literalmente um artista, irmão. Pô, valeu. Gostei, curti demais o teu boné, teu novo Pois é, visual. na quarentena, ó, eu fiquei careca. Resolvi cortar sozinho aqui, fui eu mesmo que cortei. Melhorar a manutenção, né? Pois é, cara. A gente se vira, a gente sempre dá um jeito. Vai fazendo a barba, daí já vai subindo. Errei a costeleta aqui, aí então já aproveita e já faz tudo. Que fantástico, irmão, que fantástico. Em primeiro lugar, quero te agradecer de bate-pronto por você ter se disponibilizado mais uma vez, né? De Tamo mil junto. vezes, Tamo de mil junto. vezes que você já se serviu a gente, na verdade, né? E Tamo junto. todos os dias às 11 da manhã aqui eu tenho sentado com pessoas de perto, de médio e de longo, de lugares longe. Eu comecei a semana falando com o Dudu lá de Nova Zelândia. Legal. E faz já mais de um mês e meio, acredito que quase 90 dias já que a gente está diariamente aqui edificando, fortalecendo, inspirando, conectando. Já aconteceu tanta coisa durante essas lives aqui, alegria, choro, é oferta que eu já recebi na minha conta, confissão de gente que me ligou e falou: Cal, preciso te confessar, cara, depois daquela live lá, eu não consigo mais esconder, eu adulterei, traí minha esposa, como é que eu faço agora? Ontem mesmo, uma pessoa muito querida, ela estava muito feliz ontem de fazer 26 anos de casado. E hoje eu já amanheci consolando ela e fortalecendo ela, porque o filho dela acabou tendo a infelicidade de ir preso, né? E isso era uma mãe com o coração estraçalhado. Então, cara, acontece de tudo nessa live aqui, você não tem noção do que acontece nessa live. E isso que eu gosto, entendeu? Porque, na verdade, revelação sai do ventre, informação sai da mente. E existe muita gente com informação, existe muita gente assim contando como é que fez a primeira venda, como é que alcançou o primeiro milhão e blá blá blá. Só que eu não sou esse cara da informação, eu sou muito intenso, eu sou o cara da revelação. Eu gosto de falar aqui, ó, daqui, de dentro. Né? E hoje eu quero que a nossa conversa seja de ventre para ventre, assim, ó. Hoje eu quero realmente que você deixe o rio fluir de você, né? Aquele que crê em mim, a Bíblia diz do seu interior. Esse interior está dizendo do lugar central, que tem uma, como é que é o nome? A glândula pineal. A glândula pineal. Falando cientificamente, a glândula pineal fica mais ou menos no centro do corpo aqui. E aquele que crê em mim, a Bíblia diz que do seu interior fluem rios de águas vivas. E o seu interior, quando o autor estava escrevendo seu interior, ele estava se referindo ao centro da vida. E não sei se você sabe, mas a glândula pineal ela é justamente responsável por manter todo o corpo aquecido ou não. A temperatura, a termorregulação do corpo vem da glândula pineal. E é uma das coisas que alguns cientistas chegaram a descobrir, que depois de mortinho, a glândula pineal é a única coisa que é indestrutível. Ela não decompõe, ela não morre. Então é muito louco isso aí, mas eu vou falar outro dia sobre isso. Mas hoje quero que você fale da sua glândula pineal, entendeu? Eu quero que você fale lá do... Tipo, cara, é o Felipe falando, entendeu? Eu sempre falo, quando você falar por você, não existe uma resposta errada naquilo que você falou a partir de você mesmo, né? Tipo, o cara fala, não, mas tá errado isso aí. Mas quem disse que tá errado? Tá errado? Você tá dizendo que é certo alguma coisa, né? Então, eu vou introduzir um pouco aqui rapidinho. Para quem não sabe, Felipe Dick Friesen é um cara muito especial. Por muitos anos conhecido como o tal do guitarrista do Livres. O guitarrista do Livres, depois virou guitarrista da Hillsong, depois virou guitarrista do Descend. Depois, ele é sempre um guitarrista, mas é o queridinho dos artistas. Pensa um guitarrista que eu acho que toda banda sonha em querer ter esse cara. É um cara que tem humanidade, é um cara que tem integridade. E a gente vai falar sobre isso ainda hoje. É um cara que ele tem simpatia, é um cara muito polite, é um cara muito... você é um gentleman, você é um cara que constrange a sua maneira de tratar as pessoas, tá ligado?
Porque nesse mundo artístico eu sei que é muito rápido de a gente mandar alguém catar coquinho. E eu nunca vi você fazendo nada disso, nunca vi você assim espanado, nunca vi você no Instagram, nunca vi você descendo nada. Você é um cara assim que eu tive a alegria de conhecer teu pai, tua mãe, tive a alegria assim de poder saber um pouco, entendi por que que o cara é assim, entendeu? O cara ele tem uma origem, ele tem uma identidade, ele tem uma família funcional por trás. E eu gostaria de começar perguntando para você como é que foi a experiência do Descend. Eu sei Vamos lá. que você estava envolvidaço lá. Uhum, uhum. Eu sei que tem um monte de versões do Descend, né? Quem ama, ama. Quem odeia, também odeia muito, né? Tem muitos haters. Eu, para te falar bem sincero, tô no meio dos dois, assim, né? Eu amo um monte de coisa que fazem, amo um monte e odeio um monte de coisa que terminam fazendo, usando aquilo, né? Eu sei, Uhum, eu não sou ingênuo naquilo que eu vejo, conjecturando. Tive a alegria de estar nos bastidores, tive a uhum, alegria de levar o patrocínio para aqueles 3 estádios, né? uhum, Levei o uhum, patrocinador que pagou os 3 estádios. E é uhum, isso aí. Tipo, o que vão fazer disso a gente não pode controlar, mas o uhum, que uhum, Deus fez naquilo ali a gente pode testemunhar. Conta pra gente uhum. como é que foi a tua experiência assim naqueles dias do Descende. Vamos lá. Eu gostei da tua parte de médico aí, de anatomia humana. A minha parte é de arte, né? Então vamos lá, né? Eu sou artista, tudo que eu faço tem a ver com arte. Então a minha arte principal é a guitarra, né? Então eu sempre servi na igreja, servi profissionalmente alguns artistas e como você falou. E nessa jornada a gente faz muitos amigos, né? Isso é muito precioso, né? O milagre, né? Dos encontros, né? Da forma como a gente se conhece, como eu te conheci, como eu conheci artistas com os quais eu trabalhei junto e foi sempre muito precioso. E da mesma forma foi com a galera do Descend, né? Todo mundo que serviu lá, então são amigos assim já de anos, né, de jornada e poder estar servindo lá no Descend junto com eles foi um grande prazer. E que nem você falou, né? Todo movimento, todo rolê tem seus haters, né? E tem a galera que ama e por parte da galera sempre vai ter, tipo, talvez uma má interpretação do rolê, né? Muita gente acaba achando que é um rolê de show gospel, né? O que eu acho bem pai, assim, né? Porque não é o intuito da parada, né? O intuito da parada é realmente chamar, né, a galera para um envio, né? Para uma parada, uma parada contemporânea, né? De envio, né? Então, eu acho isso muito massa. Eu consigo ver isso dessa forma com muita positividade, com toda a estrutura, né, que eles te dão para você realmente servir naquilo que você acredita ser o teu chamado como um missionário moderno, né? Então, eu gosto muito e ter feito parte disso, para mim como artista, poder ter servido como artista para esse evento, foi muito legal. Eu pensei, pô, cara, que massa que eu tô, tipo, dentro de um rolê que a gente tinha já participado ano passado em Orlando, né? Que foi o primeiro, que foi muito massa, tipo, sentia muito brasileiro e foi muito especial mesmo, porque realmente parecia assim que tinha um direcionamento para o Brasil, assim, você sacava assim, tipo, cara, que coisa maluca, porque primeiro tinha um monte de brasileiro lá. Isso também não é novidade, né? Que tem muito brasileiro em Orlando, né? Mas Embaixada americana do Brasil em é, Orlando é muito louco, né? Quase se fala mais português lá. E aí, cara, tipo assim, ter essa presença massiva de gente do Brasil lá foi muito forte, assim, foi uma parada sinistra mesmo. E aí, tipo, aí esse ano rolar aqui no Brasil e ser, assim, uma parada tão grande, né? Uma parada que envolveu aí 3 estádios, isso é uma parada sem precedentes, né? Então, tipo, mas assim, de forma geral, assim, cara, sem palavras, eu, eu curto muito, eu acho, tipo, acho muito relevante, né, para o momento, né, tipo, não se trata de um show gospel com artistas e tal, tanto é que os 3 estádios lotaram sem nem divulgação de line-up, né, você não tinha, tipo assim, eu vou porque
o Jeremy Riddle da Battle vai estar, pô, então vai ser o show da Battle. Não, não teve isso, né? Então, isso é uma parada muito especial, né, de ter rolado. Isso me faz ver que a grande maioria entende que é muito mais sobre a mensagem, muito mais sobre a parada de verdade mesmo, que não é sobre, pô, você tá lá para curtir um som, né, e tal, mas muito mais sobre você se unir a uma galera para realmente fazer diferença, né, na sociedade. Então, para mim é especial participar do Descend por conta disso, saca? Você chegou a fazer alguma participação no sábado agora, nas 12 horas que teve de Descend Online? Sim, sim, eu acompanhei a Zoe, e a Priscila e o Vitor Valente, o Gabriel Guedes também. Foram gravações que a gente fez antes, né? Já tem algumas semanas que a gente já fez essas gravações, porque já existia essa, essa intenção, né, de fazer alguma coisa online. Então, as coisas já foram pré-gravadas antes, então eu participei em algumas coisas, sim. No sábado, agora, eles tiveram 12 horas de um evento online, onde ficou ali uma média de 90 a 132 mil pessoas online o dia todo. É. E aí a gente olha assim e fica assim, maravilhado de saber que a palavra está sendo pregada. Né? Isso que me fascina. Era um blend, era uma vitamina, né? Era de tudo quanto é tipo de gente falando. Um falava, ó, você tem sucessônio. O outro vinha e falava, não, você já é vitorioso, só governa com Jesus e toca o pau. E é isso aí, né? O povo fica meio assim, ó, tipo, o que eu escuto? Mas eu acho que gera senso crítico, isso gera, na verdade, emancipação. As pessoas, elas precisam parar para reparar o que eu estou pensando, por que eu penso assim, né? E eu fiquei maravilhado com o aplicativo do Descend. Eu acredito, sim, que o aplicativo, ele trouxe uma coluna vertebral para todo esse movimento, né? Em Orlando, foi um pouquinho piloto o negócio. Eu estive nos dois eventos, dentro da área VIP dos dois eventos, e era impressionante. Orlando ainda parecia que era uma van premiere, parecia muito aquela coisa assim do network. As pessoas estavam ali muito, muito preocupadas em quem que ia encontrar e o que a gente ia combinar ali. Quando eu cheguei no Morumbi, em São Paulo, eu me surpreendi, cara. Eu fiquei assim, cara, não tinha nada a ver. Foi dois mundos, assim, entendeu? Em São Paulo, eu fiquei assim de manhã até de noite lá. E eu via Jesus em todos, até nos garçons, servindo a parada. Uau. Eu via piedade nas pessoas. A gente tava comendo, porque era um lugar que tinha muita comida, né? Então, cada 30 minutos trocava as mesas, os talheres. Aí era 4 buffets durante o dia. E as pessoas comendo, elas paravam e erguiam as mãos, assim. E, cara, vinha para baixo, entendeu? Só que, assim, era daqui, era quase 800 metros da distância do palco, assim. 800, né? Quase, era longe pra caramba, do outro lado do estádio, assim. E daí tinha a parte ali do vidro. E eles, assim, pelo vidro, a gente ia escutando e a pessoa simplesmente... Mas era todos, não era, assim, uma ou outra pessoa. Era geral. E aí, naquele momento, faltou a água, caiu uma chuva, as pessoas dançaram na chuva, assim, parecia uma tribo indígena. Essa hora foi uma loucura. Foi. Então, eu tenho muito... minhas reservas com o Descend, eles ficam muito irrisórios quando o assunto é testemunho daquilo que Deus fez. Assim, Deus fez na minha vida ali. Eu lembro que eu andava assim no meio daquele povão ali e as pessoas estavam sempre... O foco não estava no palco, definitivamente. As pessoas não estavam esperando nada vindo do palco. O palco parecia que era só o fogo, a lenha ali, a fogueira. Mas, na verdade, cada um tava com o seu marshmallow no seu espeto, assim. Tava assando o seu marshmallow, de algum jeito, né? Então, foi muito bom. Mas, cara, como é que Jesus entrou na tua história? Como é que foi esse começo? Aonde você teve esse despertamento para viver para Jesus? Porque você é um cara que tinha oportunidade para viver para tantas outras coisas. E talvez você já foi assediado para isso. Você já podia ter tocado com fulano, com ciclano, Só que eu vejo centralidade de Cristo na tua vida, né? Tudo que você faz é muito acessório, é muito periférico. Você vai fazendo assim, tipo surfando a onda, mas você nunca desabraça da prancha. Você nunca solta a prancha, assim, tá presa no leste, tá preso na canela. E Jesus é tua prancha, assim. Me fale como é que começou essa visão na tua vida. Esse leste eu pretendo manter bem amarrado mesmo na canela.
Mas é um lance, cara, que vem de princípio, de casa, né? De família e tal. Por mais que minha família seja, eu tenha o berço cristão, por mais que, né, meu avô era pastor, por mais que, né, eu tenha todo esse histórico na família com o cristianismo, a gente sempre tem aquele período de questionamento, de dúvida, né, e tudo mais que a gente passa, principalmente, sei lá, na juventude. Mas a gente acaba tendo um encontro, né, que marca a gente e aí, com certeza, tudo aquilo que tinha sido semeado, né, desde a minha família, desde os meus avós e dos meus pais, a gente sempre lembra, né, por mais que, né, a gente é adolescente e fica meio revoltado, né, tudo aquilo que é semeado você acaba colhendo depois, né, então, depois da minha decisão, assim, de realmente, puxa, né? É esse o caminho que eu preciso seguir, né? A gente lembra de tudo aquilo que a gente já ouviu, de tudo aquilo que a gente viu, daquilo que a gente aprende em casa, né? Então eu devo muito a isso ao que os meus pais semearam, né? Na minha vida, né? De princípios e hoje, né? Viver seguindo isso, né? Então, bom, basicamente é isso, né? Uma questão Como é de que dia foi, após dia, né? como é que foi essa história da tua família com o Brasil? Vocês vieram por São Paulo, vieram pelo Sul, teu pai hoje mora em Blumenau. Como é que você foi parar em São Paulo? Como que eu fui parar em São Paulo? É uma loucura, né? A minha família, ela tem origem, né, nos imigrantes, né? Especificamente nos menonitas, né? E Curitiba, depois a gente se mudou para Santa Catarina, criança ainda, né? Meu avô missionário menonita, tipo, vivia por Santa Catarina, pelos interiores ali, né? E E a minha família tem uma história muito assim com a arte, né? Com a música, faz parte, inclusive, da tradição, né? Então, eu me identifiquei muito com a música, já desde cedo, né? E nunca me imaginei fazendo outra coisa. Se bem que tinha uma época que eu imaginava que eu ia virar marinheiro, nada a ver, né? Mas aí eu pensei, não, o meu negócio é a música mesmo, né? Então eu acabei tomando essa decisão, né? E foi mais ou menos junto na época assim que eu também estava assim realmente assim me convertendo assim, com tudo assim, né? E foi a época que eu também falei, cara, quer saber? Eu vou estudar música, eu vou ser músico. E na época meu sonho era ir para Berkeley, né? Em Boston, fazer essa faculdade que é referência no mundo inteiro. Mas também tinha, existe até hoje um núcleo dessa faculdade aqui em São Paulo. Eu falei, então eu vou para São Paulo, porque aí, pelo menos eu fico no mesmo país, né? Não é tão caro e tal. E foi uma oportunidade muito legal que eu acabei ganhando uma bolsa de estudos também. Então eu acabei vindo estudar em São Paulo. E aí, desde então eu tô aqui. Isso foi 2006, então isso já tem mais de 10 anos. Eu parei no 10 anos, assim, mas tem um tempão. Então, desde que eu vim, né? Porque eu vim para estudar pensando em voltar para Santa Catarina, para trabalhar com os meus pais. Meus pais também trabalham com música lá. Pensei em voltar para trabalhar com música com eles, mas acabei ficando por aqui. E é muito louco, assim, né? Porque a gente vai sentindo, assim, né? Onde que é o nosso lugar, onde que a gente tem que ficar. E eu realmente senti, assim, que minha parada não era mais voltar para o Sul, e sim era ficar em São Paulo, né? Então, claro que eu passei um primeiro ano, assim, bem louco, né? De estar num lugar que não é o meu lugar, não tem Streuselkuchen, não tem nada que me remete à minha tradição, à minha família. Então a gente tem que se acostumar, né? Com um novo ambiente e tudo mais. Mas foi dessa forma que eu vim parar em São Paulo, pensando que seria algo temporário, mas estou até hoje, né? Sem dúvida, São Paulo é um centro cultural, né? Dentro do Brasil, muita coisa acontece a partir daqui, né? Então, hoje em dia, meu trabalho faz muito mais sentido aqui, né? Então, Entendi. já Como é que foi essa infância em Blumenau? Você cresceu basicamente em Blumenau, né? Sim, eu nasci em Curitiba, né? E aí eu me mudei para Blumenau ainda criança, assim, por volta de uns 5 anos de idade, assim. Sempre fiquei voltando para Curitiba, então
eu tenho muito vínculo ainda com Curitiba por causa dos meus avós, mas cresci em Blumenau, né? Uma cidade tradicionalmente alemã, luterana, né? E é uma cidade bem tradicional, né? Onde você cresce ouvindo muito alemão, não mais hoje em dia, né? Mas é assim, é, foi muito legal, né? Mas eu acho incrível como, né, para mim foi uma cultura muito fechada, né? Então sair de lá foi chocante para mim, né? Sair de lá e encarar o Brasil, né? Tipo, meu primeiro ano em estrada, em turnê, indo pro Nordeste, vendo coisas que eu nunca tinha visto. Falei, cara, isso aqui é o Brasil. Não é aquilo que eu vivia em Blumenau. Essa linha minúscula, né? Do que a gente chama de Brasil, né? Mas assim, bom, crescer em Blumenau foi, tipo, muito legal, mas é incrível esse lance de como é um... É uma fortalezinha, né? Tipo, fechadinha lá, onde é que tem as suas tradições, né? As suas formas de pensar. Nada contra, nada errado, mas é muito louco, porque às vezes a gente fica muito fechado num lugar e acha, ah, isso aqui é o meu país, né? Mas o Brasil é uma parada tão grande, né? Uma parada tão complexa. Como é que foi essa infância na igreja, né? Você é de uma igreja que eu admiro demais. A igreja, assim, que eu respeito muito porque ela me serviu como minha esposa. Eu sou casado com a versão feminina do Felipe Friesen, tá ligado? O menonita é justamente isso que você tá ouvindo aqui. É um cara doce, é um cara pacificador, é um cara, assim... Cara, menonita não tem o que falar. Mas quando a gente vai falar assim de avanço, de reino de Deus, de governo, quando a gente vai falar de salvação, a gente sabe que a igreja menonita ela se perdeu em algum momento lá na história, lá atrás. Tanto que ela se tornou em muitos lugares no mundo mais uma subcultura dentro de uma cultura do que um próprio evangelho. Assim. Tipo, tem lugares que hoje a pessoa ela não é evangélica, mas ela é menonita. Uhum, Ela sim. é normal isso, né? Uhum, E aí tem os menonitas Amish, que são aqueles menonitas ultra conservadores, que trocam os uhum, pneus de trator por pneu de ferro, que as uhum, crianças só andam com roupa costurada em casa, etc. Mas não é o teu caso, né? Vamos deixar bem uhum, claro isso, que não é uhum. desse menonita que você vê. Mas como é que foi essa ruptura com o mindset de uma igreja ultra conservadora, onde você cresceu nela, onde você se viu dentro dela, e de repente você saiu dela. Esse é o fato, você saiu dela. Essa igreja, Uhum. quando você está dentro dela, a tendência dela é que ela sempre vai te tampando, assim. Você, não, ó, tem que ser humilde, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal. Porque ela parece que não deixa ninguém explodir, assim. Raramente você vai ver um menonita famoso, popular. Tipo, isso não bate com a ideologia. Mas quando você sai e vira famoso, popular, ele sempre aponta como troféu. Ah, ele é um menonita. Ó, o Brian Dirksen. Ah, ele é um menonita. Então, é uma coisa meio esquisita, entendeu? Quando você tá aqui dentro, você não pode ser famoso. Mas quando você tá lá fora, a gente gosta de lembrar que você era menonita. Uhum. Como é que foi essa transição de você olhar uma igreja e falar, meu, não é bem isso? Ou você falou, não, é isso, então eu vou fazer de conta nas outras igrejas. Mas o Uhum. fato é que existe uma resistência com o Espírito Santo dentro dos menonitas, em Uhum. regra, tá? Vamos falar assim da teologia, Sim. do Uhum. mindset menonita. Ele é anabatista, então ele é Sim. batista mais batista, ele é anabatista, tipo, é Uhum. o Uhum. level hard de batista, É isso aí. entendeu? E eles seguram naquilo e falam, não, é isso, é isso, é isso. Só que, Uhum. contrapartida, a vida deles não tem o que falar. Marido de uma só esposa, não dá ao vinho, é o cara que falou, é fio do bigode, o que ele falou vai ser cumprido, não precisa de contrato, é um cara pontual, é um cara, menonita não tem o que falar. Eu amo essa galera, assim. Mas como é que foi essa ruptura da igreja? Que você começou a ver oração em línguas, você começou a ver manifestações de dons, você começou a ir numa espirofagia profética, e você fazia o fundinho musical pro cara Ah. fazer a espirofagia. Como é que era isso na tua cabeça, assim, da infância até a estrada? Uhum. Primeiramente, assim, eu não sou nenhum estudioso, né, do menonitismo e tal. Com certeza, eu já li muita coisa e sempre ouvia meu avô falar, mas realmente, assim, é uma igreja muito tradicional, né? Uma igreja aí pô, quantos séculos, né? E o que acontece? Acho que
acho que toda igreja tradicional passa por isso, né? Chega um momento, tanto é que a gente tem muitos católicos que não praticam, né? A mesma coisa acontece às vezes, sei lá, nos Estados Unidos, né? Com cristãos evangélicos tradicionais que, né? Teoricamente eles são uma parada, mas não praticam, né? Que nem você falou, né? Então o menonita é a mesma coisa, né? Então, tipo, tanto é que você falou dos Amish, né? Eles são muito mais conhecidos pela forma de viver do que pelo cristianismo que professam. Às vezes, né? É só uma coisa de documento, né? É só uma coisa burocrática. Mas como que foi, né? É muito louco porque a minha geração, ela já é a geração onde a minha igreja começou a ter muito contato, né, mais com o Brasil. E é complicado porque quando você fala de um grupo pequeno, né, de imigrantes, você pensa tipo numa minoria, né? Então, querendo ou não, ele tipo rola essa resistência, né? Eles se fecham. Pode ver que todo núcleo que ainda sobrou de menonita é uma parada lá, tipo, eles, né, ainda tentam manter a tradição de fazer o culto em alemão, de fazer os encontros do jeito mais tradicional possível. Mas já a minha geração é uma geração que começou a ter muito, né, contato. Eu falei alemão só até uns, sei lá, até uns 10 anos de idade. Depois disso era só português, né? Então, não tem como, né? A gente acaba ainda mais num país como o Brasil, onde a gente tem tanto essa mistura toda, né? É uma parada que é inevitável, né? O contato, né? Com fora da bolha, né? Ainda mais no meu caso, saindo de Santa Catarina, indo para São Paulo para estudar. Então, à primeira vista é uma coisa muito louca, né? Você conhecer um mundo fora do seu universo, né? Mas eu acho que é aí que precisa rolar uma parada de você, tipo, cara, peraí. E é aí que entra um pensamento que ultimamente eu tenho usado muito, e tenho sempre pensado muito, que atualmente, né, eu faço parte da Hillsong aqui em São Paulo, é a minha igreja, e um pensamento, né, do nosso pastor sênior, Brian Houston, a gente foca naquilo que a gente tem em comum, né? E isso é uma grande riqueza, assim, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de focar naquilo que a gente tem em comum. Sei lá, sua escolha disso, daquilo, o que você pensa sobre isso. E às vezes a nossa tendência é justamente sobre isso. Ah, não, mas o mover do espírito para você é isso, para mim é isso. Então a gente começa a tretar, né? Ah, mas você, por exemplo, o menonita tradicional, ele é totalmente contra armas, né? Isso é um pensamento, né, a raiz do menonita. Ele não aceita em hipótese alguma as armas, né? E aí, por conta disso, eu vou encontrar algum outro cristão já, né, que vai falar, não, a gente... Pô, então, aí eu vou, tipo, né, a nossa tendência é justamente essa, de a gente encontrar pontos de discórdia e a gente foca naquilo, né? Mas existe uma riqueza muito grande de você, né, achar pontos de onde as coisas convergem, né? Tipo, pô, eu concordo nisso aí também. Então, é nisso que eu vou focar, é nisso que a gente vai construir junto. E isso eu acredito muito mais em que isso, né, gere muito mais frutos, né? Então, foi essa a minha escolha, assim, na prática, né? Como cristão tradicional, menonita, ao me encontrar, assim, com outros rolês completamente alternativos, né, ao meu. É fantástico isso, porque se você pegar a Hillsong, é uma das igrejas mais multiculturais que eu conheço, sendo uma das mais relevantes e influentes no mundo, né? Eu tive a alegria de congregar umas 8 Hillsongs na vida, assim, desde o Phil Dooley na África do Sul até Londres, Düsseldorf, Que legal. Ucrânia, vários lugares que eu fui, assim, onde existe uma Hillsong. Amsterdã agora, morei 2 meses lá, acabei me envolvendo lá também. Que legal. E é justamente isso, é uma igreja que consegue falar sobre o que importa e não sobre o que não importa, né? E eu gosto de pensar que um princípio ele é incomum no mundo inteiro.
Então, na verdade, a gente discorda naquilo que nem é princípio, é cultura. Que, Aham. que cultura é aquela seleção, assim, tipo, não, você lá em Fortaleza se toma água de coco, aqui a gente toma chimarrão. Isso não é um princípio. Aham. Então, é uma cultura local Uhum. e se entrar outra geração é capaz dessa cultura ser mudada e daí, né? Uhum. Mas eu Uhum. acho que isso é uma chave para a vida, porque muitos pais não congregam com os filhos, não entendem os filhos, justamente por dar valor para aquilo que não importa. Pô, mas isso aí não importa. Né? O pai ele já está lá se aposentando, está tentando selecionar viagens para ir com a mãe e tal. Aí ele olha o filho casando, ele quer projetar para o filho a cultura do momento que ele está vivendo. E aí, às vezes, tem essas tretas entre pai e filho, entre cunhado e cunhada, entre irmãos. Por quê? Porque são momentos distintos da vida que a gente está vivendo e que a gente precisa voltar no princípio. Não, qual que é o princípio? Não, no princípio a gente concorda. Mas para periférico ao princípio, tem muitas variáveis que a gente nunca vai concordar com todo mundo. Não tem como. Aham. É. A gente já começa discordando com quem dormiu com a gente a noite inteira. De É. manhã, você convive com a tua esposa, mas uma das grandes chaves de um casamento é você saber discordar, né? Quando você Uhum. discorda, por quê? Porque ali já é um gênero masculino com um feminino. Então, Uhum. todos os olhares são diferentes sobre carro, sobre É. comida, sobre Uhum. rolê, sobre... Enfim, mas eu gostei muito disso que você falou, porque isso aí, ele basicamente resume muito a, a chave da Hilson, assim. A Hilson tem algumas chaves fantásticas. Uhum. Agora, falando um pouco mais do teu início, você é um cara assim que podia ter sido aquele cara vassourador, é o cara que tinha 80 namoradas, é o cara que cada turnê que ele ia, ele podia conhecer uma pessoa nova. Você deve ter conhecido pessoas do Brasil inteiro que tentaram namorar com você ou que tentaram mandar mensagem para você, mas você, de um jeito muito instintivo, natural, você casou muito rápido, muito cedo, muito normal, assim, para um cara que é tão artista como você. Nesse contexto de artista, eu sempre vejo que é mais desafiador o cara ter uma vida funcional. Por quê? Porque ele vai dormir 5 da manhã, ele acorda 3 da tarde, ele não tem renda, ele não. Viver da música é tipo isso, assim, é que nem viver pela fé. Tá É. ligado? Antigamente os missionários viviam pela fé, era assim, não, vamos esperar para ver o que rola. Aham. E viver da música é mais ou menos isso, né? Vamos esperar a próxima agenda, o próximo show e tal. Como é que foi essa sabedoria que você teve lá atrás, de você já encontrar a Raquel, de vocês já encaminharem e falar, meu, vamos para cima. Né? Hoje você é um dos caras mais maduros que eu conheço dentro do mundo artístico, assim, né? Só que isso é reflexo das suas decisões que teve da porta para dentro de casa, que não tem nada a ver com arte, tem a ver com É. humanidade. Aham. Como é que foi para você esse casamento, assim? Você conheceu ela onde? Conta pra gente como é que vocês casaram. Então, vamos lá, essa história é boa. É, a estrada é uma coisa muito maluca, né? Não difere muito, tipo, do que é a estrada para um artista cristão e para um artista não cristão. A estrada é a estrada, ela é selvagem, ela é feroz, tem tudo para dar errado, né? As tentações que você que te são oferecidas como artista cristão e não cristão, cara, são as mesmas. São as mesmas. Então, eu acredito muito que eu tive uma graça especial de Deus para passar por isso, né? Nunca fui um cara assim, tipo, pô, eu sempre fui meio excêntrico, assim. A Raquel fala isso, que eu sou meio maluco, assim. Ela me consertou um pouco, assim, mas antes de conhecer ela, eu era meio maluco. Então, eu sempre fui meio antissocial, assim. Então, acho que de certa forma fui guardado por conta disso. Mas eu conheci a Raquel numa viagem, tocando, né? Na época eu tava com o Livres, e eu vi a Raquel no meio nossa, de um monte de gente. Na verdade, era tipo um congresso de assembleia, assim, então tava todo mundo assim, vestido e cabelão, assim, era bem uso e costume, assim, bem rigoroso, assim. E eu comecei a vestir, tipo, muito deslocado, assim. Falei, cara, eu tô meio perdido aqui, eu não sei o que fazer, porque, tipo, na época eu já tinha tatuagem e tal, e eu não tava preparado para aquilo. Eu falei, cara, isso aqui, né?
com todo respeito a todo mundo, né, que tem essa tradição e tal, mas aí eu comecei a ficar meio inquieto, assim, e aí eu vi a Raquel no meio, assim, do rolê todo, assim, e ela tava com a camiseta de banda, mas uma banda, assim, de metal muito pesado, assim, que é o Sleeping Giant. É uma banda cristã também, mas eu falei, cara, como é que alguém no meio dessa turma toda escuta isso, saca? Então, aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E a segunda foi que ela era linda, né? Então eu falei, cara, eu vou lá conversar com ela. E os meus parceiros de banda, eles ficaram meio que em choque, assim, porque eu nunca tinha feito aquilo, né? Tipo, saído e ido conversar com uma menina numa viagem, né? Porque eu sempre tive muito isso como princípio. Não, eu tô trabalhando, eu não vou ficar de chaveco aqui com as meninas no rolê onde é que eu tô em trabalho, em serviço, né? Então eu tinha isso muito claro. Mas nesse caso, não. Nesse caso eu falei, cara, eu tô tipo, eu tô surtando aqui, eu preciso conversar com alguém. E aí foi nesse contexto todo que eu acabei conhecendo a Raquel, né? E a gente, ela de Brasília, né? E eu na época morando em São Paulo, foi muito louco. A gente namorou por 3 anos à distância, né? Mas assim, não teve um dia que a gente não se conversou, graças aí ao WhatsApp e todas as outras formas aí da gente poder se conectar, né? E era muito bom porque como ela é de Brasília, os voos de conexão aconteciam muito em Brasília, né? Então, tipo, se eu fosse tocar em Manaus, muito provável que na volta de Manaus para São Paulo teria uma conexão em Brasília e aí eu já ficava em Brasília. Aí eu passava lá um tempo, né? A gente podia estar junto. Então, foi nesse contexto de viagem mesmo, de estrada, que eu conheci a Raquel, que é minha esposa hoje, né? Então, Que tenho boas loucura, né? recordações disso. E foi assim, foi one shot, assim. Foi a primeira e única mulher com a qual eu troquei ideia na estrada, que assim, eu pensei, pô, eu vou investir. Te amo. A Raquel passou aqui. Raquelzinha, salva por uma camiseta, hein? E aí, tipo assim, foi a primeira e única, assim, né? Foi tipo a mulher que eu vi, cara, tipo, claro que é um relacionamento, né? Você constrói, né? E Deus me deu essa bênção, assim, de Já poder pensou assim um acertar dia na primeira. na tua, quando vocês forem velhos, assim, ó, tipo uma montagem no céu, assim, ó, você entrando com a nação menonita atrás de você e ela entrando com a nação assembleiana atrás de você. Exatamente, essa grande junção aí de impérios. Que coisa louca, velho. O casamento doido entre menonita e assembleiana, que você olha pros quatro e você não sabe o que que é o quê. Quem que é menonita aqui, quem que é o assembleiano aqui, tá ligado? Muito louco. E assim, né? Esses tempos, inclusive, eu mostrei uma foto dos meus avós para Raquel. Só um minuto ali. Tô tendo uma invasão de crianças aqui. Ó, go there, close the door, please, and then tell Mel that I will talk with her later. Hey, bring Calvin, please. Where's mom? Where's mom? Okay. Can you go there with Taylor? A Aline foi andar com a amiga dela e deixou as crianças soltas aqui, mano. Oh, E aí eles conseguiram invadir aqui. que fofura. Esse é o Calvin. Então, Tá desculpa. grandão já, né? Tá grandão, já estamos prontos pro próximo já. Uau! Já passou da hora. Que demais. Então, perdão aí. Não, aí eu inclusive mostrei uma foto esses dias dos meus avós, uma foto mais antiga dos meus avós por parte de pai para Raquel. Ela falou assim: nossa, igualzinho o pessoal da Assembleia, só que alemães. É, tipo isso. É, a origem é a mesma. Então, muito louco. Cara, qual que foram os 2 dias, assim, ou o dia mais difícil da tua vida até hoje? Assim, o dia mais dolorido. Você já teve um dia assim? Cara, eu tive o dia mais dolorido para mim na minha vida foi quando a Raquel, minha esposa, ela foi internada na UTI. Ela teve um problema no pulmão. Go, buddy, go. Só um minuto.
Tá aí uma realidade que eu ainda não tenho. Medo, né? Meu Deus. Aí, calma, um dia eu chego, Hã? um dia eu chego lá, um dia eu chego aí, vai. Não, pior que a amiga dela trouxe mais um, então estão em quatro aqui, ó. Só que Uau! é duas meninas e dois meninos, então tá dando guerra ideológica ali. Ah, entendi. Cara, mas para mim, cara, o dia mais difícil para mim na minha vida foi quando a Raquel ela teve embolia pulmonar e ela deu entrada na UTI já infartando o pulmão. Isso fazem já 3 anos. Foi no nosso primeiro ano de casados. Foi muito sinistro, porque a UTI é o último estágio, né, para você ir embora, né? Então foi um momento assim onde é que a gente tem tudo planejado e parece que do nada tudo está prestes a ruir, né? Tudo você tá prestes a perder. E é muito fácil às vezes você falar assim, né? Tá tudo nas mãos de Deus uh, e eu tô aqui tipo pro que der e vier. Mas quando a gente enfrenta a parada mesmo, isso é muito sinistro, né? Então, para mim foi o momento mais difícil assim da minha vida, assim até agora e é muito barra pesada, né? Você ter alguém com você e você, tipo, né? É um com essa pessoa e você tá, tipo, tão cedo, né? Mas, graças a Deus, assim, a Raquel, ela passou mais de uma semana internada em estado bem grave mesmo, por conta de coágulos no pulmão inteiro, né? E foi uma parada bem difícil, assim, para mim de encarar. Mas é o momento onde a gente tem a oportunidade de agarrar ainda mais, né, em Deus e esperar nele, né? Porque o que é a vida, né? O que é tudo isso que a gente faz e pensa e sonha, né? Se não é Deus, né, que nos sustenta e nos ampara nessas horas tão extremas assim, né? Como é que foi essas. No livro você ficou acho que 5 anos? 8 anos. 8 anos. Quais foram assim, É. os dois lugares no Brasil assim que mais te impactou assim? Experiência que você chegou e não esquece mais, que talvez impactou na maneira que você vê a vida hoje, assim. Eu sei que Aham. o Livres tinha muito um apelo social. Uhum, Como uhum. é que, quais foram os lugares assim que realmente marcaram tua história? Ó, sem dúvida. O Livres, assim, é uma banda, né? Hoje em dia não mais tão, assim, presente, né? É uma banda que está, assim, um pouco mais parada, né? Mas o Livres, ele sempre foi uma banda, e foi uma banda que nasceu de uma necessidade, assim, de cunho missionário mesmo, né? Social. E começou com uma parada na África, em Moçambique, mas vendo que existe uma realidade bem parecida no Brasil, também trouxe essa visão assim para muitos trabalhos no Brasil, principalmente com crianças, né? E depois posteriormente com regiões onde a galera não tem nem água, né, para beber, tipo uma região de extrema pobreza no sertão do Piauí. Então, e não foi assim um lugar que eu fui com o Livres e que me marcou muito, foi um lugar que eu não fui nem para tocar, mas foi um lugar que eu fui como equipe para servir a uma região, né? E para mim assim o lugar que mais me marcou, mais me chocou, né, na jornada com o Livres foi a comunidade do Baixão. Isso fica lá no sertão do Piauí. É uma comunidade quilombola e, cara, eles tipo assim, tudo que eles plantam não cresce, não nasce. Tudo que eles fazem não acontece. Tipo assim, junto comigo foram também missionários que tinham ido para a África, lugares de extrema pobreza também. Eles falaram assim, cara, é igual, não existe diferença. O cheiro é o mesmo, a pobreza é a mesma, as necessidades são exatamente a mesma. Tipo, você come hoje, você não sabe o que você vai comer amanhã. Então é um lugar que me marcou muito de falar, cara, isso aqui existe no Brasil, saca? Isso aqui é a nossa realidade, isso aqui é o nosso país, sabe? Então me marcou muito assim, saca? Tipo assim, de saber, tipo, realmente que tipo assim, cara, existe
necessidade que a gente não faz ideia, né, do que é essa necessidade e do quão importante é a nossa ajuda, né, para esse povo, né? Então, sem dúvida, assim, foi o lugar que mais me marcou e eu não consigo, né, diante de uma pergunta dessa, pensar em nenhum lugar que eu fui tocar e que foi maravilhoso. Pô, eu fui tocar, sei lá, Marcha para Jesus com 3 milhões de pessoas assistindo e cantando a música que eu compus, sabe? Tipo, isso não se compara aí num lugar desse e ter essa experiência, assim, sabe? De você ter um choque, assim, né? Com você mesmo, como homem, falar assim, cara, eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo por isso, eu preciso contar para as pessoas sobre isso, eu preciso, né, me mexer para isso, né? Então, isso com certeza foi o que mais me marcou, né? Fantástico. Com essa jornada, né? É interessante. De um lado a gente está falando do entretenimento, outro a gente está falando da humanidade, né? Quando você fala 3 milhões de pessoas na Marcha para Jesus cantando tua música, com certeza é um troféu, assim, é uma superação, é uma coisa muito louca, só que ainda assim está falando de um prazer, né? Está falando de um bem-estar. E é impressionante o quanto a gente consegue, na verdade, ser construído pela dor. A gente consegue ser impactado pela dor, né? Essa semana tem um casal aqui em casa e eles sentaram comigo e falaram, Cal, eu vou ser bem honesto com você, cara. Faz 6 anos que a gente vem na Inc, mas no fundo a gente gosta muito da Inc, a gente gosta das sessões, cara, a Inc não tem o que falar. Mas não foi isso que mudou a vida de mim e da minha esposa. A vida de mim e da minha esposa foi fulano, ciclano, beltrano, que a gente encontrou neles um padrão de família que a gente nunca imaginou que a gente podia ter. E aí, na convivência com eles, a gente percebeu o quanto a gente estava abdicando e desacreditando num casamento que a gente tinha. Então, eu acho interessante isso, porque na época ele estava com dor no casamento. Ele estava assim... Ó, só um minutinho, vai cair aqui a nossa live, meio minuto aqui, eu vou derrubar ela e a gente volta para continuar isso aqui. Tá bom?